Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical, aqui pela TV Kairos, canal 7.1. Nós queremos louvar a Deus, agradecê-lo pela sua audiência, por estar agora nos acompanhando, de onde quer que você esteja, em casa, no trabalho ou mesmo por uma das redes sociais, você agora está aí começa a ser abençoado através deste programa. Hoje nós iremos estudar a lição de número 7. A responsabilidade é individual. Esse é o tema, o assunto que nós passaremos a trabalhar e abordar a partir de agora. Eu quero convidá-lo para lermos o texto áureo e depois a nossa verdade prática e, por conseguinte, nós leremos a leitura bíblica em classe. Vamos para o nosso texto áureo, que assim nos diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel, capítulo de número 18, versículo de número 20. Assim nos diz a verdade prática. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 18, versículos de número 20 até o versículo de número 28, que assim nos diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus mandamentos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel: não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Verso 28. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Muito bem, vamos para os objetivos da nossa lição. Nós iremos, na lição de número 7, estudar a responsabilidade. Ela é individual, e no primeiro tópico nós iremos explicar a máxima usada em Israel. No segundo tópico nós iremos expor a respeito da abrangência da salvação. E, por fim, no terceiro tópico, nós iremos pontuar sobre a reação de Israel. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição, sobre a máxima usada em Israel. Iremos analisar 3 subtópicos. No primeiro subtópico, nós iremos verificar que era uma máxima equivocada pelos judeus. No segundo subtópico, nós iremos verificar que Jeremias, assim como Ezequiel,
trataram sobre esta máxima, sobre este assunto. E o terceiro subtópico, nós iremos verificar o problema em nosso tempo. Muito bem, meus amados, nós estamos aqui já com os nossos comentaristas, o pastor Elias Gomes e também nosso querido evangelista Wallace França, os servos do Senhor que estão sempre aqui conosco, nos ajudando a fazer este programa, assim como todos aqueles que estão aí nos bastidores, na produção, por trás das câmeras, que fazem este trabalho com muita dedicação, com muito amor e carinho, para que você seja ricamente abençoado, cresça em conhecimento e em sabedoria. Muito bem, meus amados, nós iremos, neste programa de hoje, trabalhar exatamente sobre alguns temas que estão dispostos no capítulo de número 18 do livro do profeta Ezequiel. E uma das máximas deste capítulo 18, um dos temas centrais é exatamente se Deus ele castiga os filhos por conta dos pecados dos pais. Será se os filhos são punidos por Deus porque os pais pecaram? Será se os pais são castigados, recebem juízo de Deus por causa dos pecados dos filhos? Nós iremos verificar neste capítulo de número 18 e iremos entender que, de fato, existe uma batalha espiritual. Nós reconhecemos esta batalha espiritual. Efésios capítulo de número 6 nos revela muito claramente isso. No entanto, a ideia de maldição hereditária, essa doutrina trazida pela corrente neopentecostal, essa nós consideramos como um desvio doutrinário. Nós vamos aprender neste primeiro bloco já e aqui demonstrar neste programa como esse desvio doutrinário na atualidade tem se aplicado nos nossos dias. Eu quero começar falando sobre essa máxima usada em Israel aqui no primeiro tópico, que é uma máxima equivocada. A máxima equivocada que nos dias de Ezequiel eles estavam usando lá no cativeiro, na Babilônia, assim como os judeus estavam usando a mesma máxima, o mesmo ditado popular em Jerusalém, e que Jeremias também denunciou esse adágio popular, era de que eles diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Com essa máxima, eles estavam querendo dizer que estavam sendo eles julgados, castigados, punidos pelo Senhor por conta dos pecados dos seus pais. E a expressão aqui, dentes embotados, a palavra hebraica, ela remete à ideia de que os dentes, eles perderam o fio. Os dentes perderam a capacidade de até mesmo mastigar, ou seja, os dentes apodreceram. Eles estavam sendo castigados, os dentes, porque os pais comeram uvas verdes e por conta do excesso de ácido das uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram. E essa máxima, ela fixou, essa máxima, ela tomou lugar no coração dos judeus, tanto os judeus que estavam em Jerusalém, quanto daqueles que estavam no cativeiro da Babilônia. E Deus usa o profeta Ezequiel para então falar sobre a responsabilidade de cada um, que cada um é responsável pelos seus atos. E é nesse contexto que surge a ideia e também a teoria, a doutrina que nós consideramos falsa da maldição hereditária. Essa teoria ela foi desenvolvida basicamente a partir da década de 70, a partir dos anos 70, pelo movimento neopentecostal. Nós somos considerados como pentecostais ortodoxos, pentecostais clássicos, ou pentecostais puros. Essa nomenclatura é dada ao primeiro movimento pentecostal aqui no Brasil, no início do século XX, lá 1910, 1911. Em 1910 surge a primeira igreja pentecostal, a Congregação Cristã no Brasil. Em 1911 surge a Assembleia de Deus. E esse movimento primeiro é chamado de
pentecostalismo clássico ou pentecostalismo puro. Ele vai perdurar até a década de 1950, quando surge uma segunda onda de pentecostalismo, também dito como pentecostalismo clássico, que os históricos chamam de deuteropentecostalismo, né, que é um segundo pentecostalismo que vai do ano 50, da década de 50 até a década de 70. E a partir da década de 70 surgiu no Brasil, importado, né, da América do Norte, um movimento chamado de neopentecostalismo, é uma nova versão, segundo eles, de um pentecostalismo com uma nova roupagem. E eles trouxeram a ideia de que a maldição hereditária, que os filhos, que aqueles que estão debaixo de um juízo ou suposto juízo de Deus, precisam passar por uma quebra de maldição, anulando ou enfraquecendo assim a obra do Calvário. Nós consideramos essa doutrina um desvio da ortodoxia cristã. Nós não reconhecemos essa maldição hereditária pelas Escrituras Sagradas e pelo texto que nós iremos analisar a partir de agora. E aqui eu chamo os comentários dos meus companheiros que aqui estão, pastor Elias e evangelista Ubalak França. Pastor Elias, lá em Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 5, nos parece que é a base utilizada pelos neopentecostais para afirmarem sobre a maldição hereditária. E também lá em João, capítulo de número 9. Mas nós temos Deuteronômio 24 e 16, e segundo livro dos Reis, capítulo 14, 5 e 6, e o próprio capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel, que refuta veementemente a ideia de uma maldição hereditária, ou seja, uma maldição passada, inclusive, geneticamente aos filhos. Como é que o pastor Elias avalia, analisa esse primeiro tópico a partir dessa maldição hereditária ensinada erroneamente? Muito bem, pastor Epaminondas, evangelista Ubalak, todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado, a paz do Senhor a todos, Deus vos abençoe em Cristo. Uma satisfação estar aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. E nós vemos, pastor Epaminondas, que na lição passada estudamos sobre a justiça divina, sobre aquela manifestação inevitável que Deus apresenta diante dos pecados cometidos por alguém, por uma nação, por quem quer que seja. Nós vemos hoje aqui a máxima que estava disseminada na mente do povo de Israel, é uma forma distorcida de interpretar o princípio da lei, que está lá em Deuteronômio, que está também no livro do Êxodo, capítulo de número 20, o terceiro mandamento do Decálogo. Então, procurando, digamos que, de se excusar ou de se livrar desta responsabilidade e, consequentemente, não sofrer o juízo divino, ou pelo menos terceirizar a culpa pela qual o castigo viria sobre eles, que de uma forma metafórica é o que nós vemos ali, a questão desse ditado popular: os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos foi que se embotaram. Vale ressaltar isso, que aqui está num aspecto metafórico, portanto uma figura de linguagem, que está se falando que a uva verde aqui é o agravo, é o cometimento do pecado. E o embotar dos dentes são o castigo ou a sentença, a pena que vem por consequência desse pecado, desse agravo espiritual ou moral cometido diante de Deus. E isso a gente percebe que essa tentativa de se livrar da responsabilidade individual que cada um tem diante de Deus, diante dos seus atos, ou pela comissão ou pela omissão mesmo, isso vem desde antes, quando o próprio Deus, lá diante de Adão, o outorgou para cuidar do jardim. E a Bíblia diz no Gênesis capítulo de número 2, pastor Epaminondas, capítulo de número 2, versículo de número 16, o Senhor diz: e o Senhor Deus ordenou ao homem, ordenou, lá no texto, no versículo 17, diz assim: você não deve comer. Nós percebemos mais na frente, no versículo de número 6, do capítulo de número 3, que ele
comeu, porque a mulher lhe deu da comida. Quando o Senhor chegou, lá no versículo de número 12, na presença deles, aí ele já manifestou essa tentativa de tirar o corpo fora daquela culpa que na verdade era dele, disse: a mulher que tu me deste. Então, isso de alguma forma se reproduz lá na frente. E o Senhor deixa muito claro isso, como o Senhor já leu aqui nesta oportunidade, no versículo 16 do capítulo 24 de Deuteronômio, que os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. O nosso propósito, de forma geral, nesta lição, nesta oportunidade, é refutar essa possibilidade ou essa interpretação bíblica, digamos assim, que na verdade é uma interpretação errada sobre essa possibilidade de o castigo do pai ou o pecado do pai gerar castigo na vida do filho e na vida do neto e assim sucessivamente, porque o próprio Deus diz que o castigo será direcionado para aquele que de fato cometeu o pecado. Portanto, a responsabilidade ela é absolutamente individual. Inclusive, pastor Elias, esse versículo 16 do capítulo 24 de Deuteronômio, ele foi usado como base para Amazias, filho de Joás, que teve o seu pai assassinado por seus servos no reino de Judá. Amazias matou todos os servos que assassinaram seu pai, mas ele poupou os filhos destes assassinos, invocando esse capítulo 24, versículo 16, lá de Deuteronômio, dizendo: porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei do Senhor. Trazendo aqui, mais uma vez, o princípio divino e eterno de que a responsabilidade é individual. Evangelista Wallace França, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. E esse problema em nosso tempo, hein, é um problema que perdura, essa máxima, e ainda está aí enraizada nos movimentos. Pai do Senhor a todos que nos assistem. É uma grata satisfação nós estarmos hoje aqui mais uma vez reunidos. Nós estamos aprendendo muito com essas lições, com essas temáticas. O pastor Epaminondas e o pastor Elias já bem declararam aqui qual é o sentido da nossa lição de hoje. Então, diante desses comentários que eles fizeram, nós podemos partir de uma premissa, pastor Epaminondas e pastor Elias. Na verdade, a partir de duas premissas. Nós estamos tratando sobre maldição por consequência da desobediência, e ela é individual. E também nós estamos falando de bênçãos por consequência da obediência. Nesse subtópico 2 aqui, que nós tratamos como Ezequiel e Jeremias tratando sobre o assunto, nós não podemos deixar de dizer que nós estamos tratando de uma situação que trata especificamente de morte e vida, mas sobre um aspecto soteriológico, um aspecto de salvação e perdição, mas também nós estamos tratando sobre um aspecto escatológico, ou seja, das doutrinas das coisas do fim. E no tópico 3, o autor bem traz hoje como um problema sendo do nosso tempo. E o pastor Elias bem trouxe esse breve resumo. O problema do pecado ele veio desde Adão e Eva, é certo, é fato. Mas ele perdura até hoje e ele perdurará até futuramente, até quando todos os pecados serão realmente expiados numa era escatológica. Mas nós estamos tratando, pastores, desse tempo de hoje. De fato, nós temos que tratar, pastores, rompendo principalmente com essas barreiras. Por quê? Porque nós fomos invadidos, como o pastor Epaminondas bem explicou, há mais de 50 anos, com essas ideias de que nós temos que fazer campanhas para vencermos hoje as maldições hereditárias que os nossos antepassados herdaram por consequência de suas falhas, de suas faltas, de seus pecados. Aquela população de Israel, eles evocavam esse provérbio, repito, não é provérbio bíblico, é provérbio regional, é um provérbio nacional, invocado naquela época para dizer o seguinte: olha, nós não somos culpados. E aí entra a terceirização da culpa. Como o pastor Elias bem trouxe aqui, Adão terceirizando a culpa para Eva, Eva terceirizando a culpa para a serpente. Hoje, nós estamos terceirizando a culpa para o ambiente de trabalho, para a escola e também
sobretudo, nós estamos terceirizando a culpa, inclusive, para a igreja. Dizendo que a igreja não cuida, que a igreja não auxilia, que a igreja não ouve. É o problema mais atual que nós estamos tratando em situação da invocação desse tipo de provérbio. Mas, enfim, nós concluímos nossa fala nesse bloco dizendo que realmente nós estamos tratando de uma sentença divina, certo, é uma sentença divina, mas ela é por consequência da minha e da sua desobediência. Mas quando nós também tratarmos das bênçãos advindas do céu, nós estaremos tratando da minha obediência e da sua obediência. Muito bem, nós vamos para o nosso primeiro bloco, o nosso primeiro intervalo, para nós entrarmos no segundo bloco. Lembrando que a palavra do Senhor nos diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo de número 5, versículo de número 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Enquanto o homem permanecer obedecendo a Deus, por consequência, conforme muito bem colocou o evangelista Wallach, nós estaremos abençoados por Deus. Por outro lado, se o homem resistir à graça, permanecer voltado para as práticas abomináveis e que Deus reprova, certamente ele estará debaixo de maldição. Mas permaneça aqui conosco, nós iremos para um breve intervalo. Após o intervalo, voltaremos para o segundo bloco e nós iremos analisar sobre a salvação para todos os seres humanos. Todos os seres humanos podem ser salvos? Nós iremos responder isso no segundo bloco deste programa. Não saia daí. Olá, queridos, nós já estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a lição de número 7 com o tema A Responsabilidade é Individual. Nós estamos estudando o capítulo de número 18 do livro do profeta Ezequiel. E agora nós iremos para o nosso segundo tópico sobre a salvação para todos os seres humanos. Eu quero chamar os slides deste segundo tópico que colocamos na tela aí para você acompanhar conosco sobre a salvação para todos os seres humanos. No primeiro subtópico, nós iremos analisar e compreender que há esperança para o pecador nos versículos de número 21, 22 e 23. Esta esperança está muito bem colocada. No segundo subtópico, nós iremos estudar e refutar o pensamento fatalista, determinista. E, por fim, no terceiro subtópico, nós iremos verificar sobre as duas situações que são colocadas pelo profeta Ezequiel no versículo 2, no versículo 22 e também no versículo de número 24. Muito bem. Este segundo subtópico, o assunto é sobre a salvação para todos os seres humanos. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de deixar claro que nós aqui, com isso, não estamos ensinando a doutrina do universalismo, que é a doutrina segundo a qual, no final das contas, Deus vai salvar todas as pessoas. Não é exatamente sobre isso que é o tema deste primeiro subtópico aqui. Nós não estamos defendendo o universalismo. Muito pelo contrário, nós aqui estamos ensinando, à luz das Escrituras Sagradas, que Deus propõe a todos os homens a salvação. Que pela Escritura Sagrada, inclusive o capítulo 18 que estamos estudando, há esperança para o pecador. Isso está posto no verso 21, no verso 22, no verso 23 e o verso de número 4 do capítulo 18, olha o que está escrito. Eis que todas as almas são minhas. Evidentemente que nem todas as pessoas serão salvas.
e elas não serão salvas, não é porque Deus determinou que elas não fossem salvas. Não é que Deus, na eternidade, escolheu, classificou algumas pessoas para serem salvas e selecionou outras para não serem salvas. Não é isso. Deus, ele oferta a salvação a todos os homens. Deus propõe, inclusive, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, o versículo de número 30, Deus ordena que todos os homens se arrependam. Observe, se Deus, ele determina, ele ordena que todos os homens se arrependam, logo, Deus proporciona, oferece a todos a oportunidade de arrependerem-se dos seus pecados e mudarem de classe, ou seja, da classe dos perdidos para a classe dos salvos. Olha o que está escrito, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9. Está muito claro o apóstolo Pedro dizendo que a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, que nenhuma alma pereça. Esse é o intento de Deus. E eu quero ler, antes de chamar os comentários dos nossos companheiros, o que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, na primeira carta, no capítulo de número 2, versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ademais, Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo de número 5, ele vai dizer que a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Portanto, Deus, ele quer que todos se arrependam, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus, inclusive, falou pelo profeta Ezequiel que ele não tem prazer na morte do ímpio. E aqui, um dos pontos principais, eu chamo aqui os comentários do evangelista Wallach, para que nós, assim como o comentarista, o pastor Ezequias Soares, venhamos refutar o pensamento fatalista, determinista, de que Deus, ele já pré-ordenou de forma inexorável, inflexível, todas as ações do homem na eternidade. Nós afirmamos pela Escritura que Deus, ele determina muitas coisas. É fato que Deus determina. Ele determina muitas coisas. Entretanto, Deus não determina todas as coisas. E uma das coisas que Deus não determina é a prática pecaminosa do homem. O homem assim pratica por conta da sua livre vontade, livre escolha. E aí, evangelista Wallach, vamos aqui continuar nessa mesma ideia, nesse mesmo pensamento de que o fatalismo e o determinismo, ele é uma má compreensão desses textos sagrados. Perfeito, pastor Epaminondas. Como o senhor bem explicou, é uma má compreensão. Quando nós estamos tratando de um fatalismo e de um determinismo, estudando o fatalismo sob uma égide teológica e o determinismo sob uma égide filosófica, em que nós estamos tratando de causa e efeito, quando nós transportamos esses dados à luz da Bíblia, nós percebemos que são distorções da própria palavra de Deus. Como nós estudamos nesse tópico, Deus, ele quer a salvação para todos. E quando eu falo essa salvação para todos, eu estou dizendo que a obra expiatória de Jesus Cristo no Calvário, ela é ilimitada. Ela não é universal, porque ela não abrange os anjos caídos. Ela abrange todos os seres humanos. E a palavra de Deus diz, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, diz que a primeira eleição de toda a humanidade foi em Jesus Cristo. Pastor Epaminondas, Jesus Cristo, ele estava na eternidade passada, ele estava antes da fundação do mundo. Jesus Cristo estava no deserto. 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo vai tratar sobre isso. Que aqueles homens que passaram pelo deserto, eles foram batizados em Moisés. Eles foram batizados na travessia da água do mar, através da própria nuvem. Eles beberam do cálice
da pedra fundamental que é Cristo, que já estava lá. O apóstolo Paulo trata sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma eleição. E o que é eleição? Eleição é uma escolha. E o que é uma predestinação? É o destino daqueles escolhidos. E a palavra de Deus vai dizer que existe uma eleição predeterminada, mas em Cristo Jesus. É o que ele escreve em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4 e 5, diz assim: como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para os filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós estamos tratando aqui das pessoas que reconhecerem a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas, analisando sobre o aspecto de quê? Da expiação ilimitada. Jesus Cristo é posto ali para a salvação de toda a humanidade, deixando bem claro que o projeto salvífico de Deus é para todos os seres humanos, independente de cor, de raça, de sexo. Perfeito. Nós estamos estudando neste segundo tópico sobre a salvação. E aqui nós estamos afirmando que a salvação é para todos. A salvação ela é para todos os seres humanos. Aquilo que foi colocado aqui, né, a expiação de Cristo, ela envolve todos os homens, ela contempla todos os homens, desde que estes o recebam como único e suficiente Salvador. Daí nós podemos extrair uma outra pergunta, uma questão, né? E por que os homens alguns, né, não serão salvos, ou muitos não serão salvos? A resposta, ela está no Evangelho, né? Uma das respostas, porque este ensinamento permeia por todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Olha só o que está escrito por João no capítulo 5, versículo de número 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha o versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. E aqui, Alan, que fica claro, né, pastor Elias, que Deus está levando em consideração a volição, a vontade do homem. Jesus deixou muito claro aqui, vocês não querem. Lá em Mateus capítulo 23, à altura do último versículo do capítulo, Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como uma galinha ajunta aos seus pintinhos, mas vocês me rejeitaram, e rejeitaram também os profetas que a ti foram enviados. Portanto, aqui há uma livre escolha, não é, pastor Elias? Há uma livre vontade do ser humano, e essa livre vontade, ela gera também consequências e responsabilidades. E aí, eu chamo o pastor Elias para falar sobre duas situações que o profeta Ezequiel disponibiliza aqui no capítulo de número 18, o versículo de número 2, o 22 e o 24, que nós vamos dar ênfase na doutrina segundo a qual o salvo, ele pode sim perder a salvação. Muito bem, pastor Epaminondas. O senhor falou sobre um dos principais aspectos que nós diríamos que constitui aquilo que nós chamamos de personalidade de um ser. Um ser é composto de intelecto, de emoção e também de volição ou de volições. E nesse campo das volições é que ele possui o livre-arbítrio, a capacidade de escolha que o próprio Deus estabeleceu no processo da constituição do indivíduo ou do ser humano. Nós vemos aqui que há duas possibilidades. A possibilidade de um justo se desviar da sua justiça e caminhar pelo caminho da impiedade e, consequentemente, aquilo que estava previamente ou tendendo para a salvação vai se perder. E nós vemos também um ímpio que está no exercício da sua impiedade, que se desvia dela, deixa disso
deixa de cometer a impiedade como resultado da sua escolha e passa a viver na justiça divina agora. Ou seja, esse que, do ponto de vista soteriológico, ele reage positivamente ao chamado divino, ao chamado da graça de Deus. Então, nós vemos no capítulo de número 18, no livro do profeta Ezequiel, versículo de número 21, diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. Isso aqui é uma máxima em relação ao desfazer, ao desconstruir aquela ideia de que tudo já está previamente estabelecido. No versículo de número 22, nos diz assim: de todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Então, todos nós, tendo em vista o ponto de vista da responsabilidade individual, todos nós teremos que dar conta, sim, dessa responsabilidade, e nós seremos taxados, seremos, digamos que, sentenciados para promoção da salvação ou para condenação eterna, conforme o caminho que nós decidimos trilhar. Da mesma forma, um justo, ele pode sim cair do caminho da graça, uma vez que há muita gente que diz assim: é possível perder a salvação? É possível perder a fé? Alguém uma vez nos interrogou numa classe de escola bíblica, disse: é possível alguém perder a fé? É absolutamente possível. Seja, na grande maioria, essa fé se perde gradativamente, e gradativamente a pessoa vai se desqualificando da condição de salvo. No versículo de número 24 e o versículo de número 26 do capítulo 18 de Ezequiel, nos diz o seguinte: mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Olha aí, não haverá memória da sua justiça que fora realizada ou efetuada antes, se ele se desviar do caminho da graça. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Então é absolutamente possível, porque, pastor Epaminondas, em Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 6, a palavra de Deus nos diz o seguinte: vamos ler o versículo de número 6 do capítulo 2 de Romanos, que retribuirá Deus, o justo juiz, retribuirá a cada um segundo as suas obras, em conformidade àquilo que está em Romanos, ainda capítulo 14, versículo de número 12, que o próprio Senhor fará com que cada um de nós daremos conta das nossas obras. Então, isso é possível como fruto de decisão. O que é possível? O justo sair da sua justiça e trilhar pelo caminho da impiedade e se perder, bem como alguém que aparentemente ou inicialmente está perdido no caminho da impiedade, se converter desse mau caminho, trilhar pelo caminho da graça e tornar-se um salvo na pessoa bendita de Jesus. Muito bem. Eu quero corroborar aqui com o pastor Elias, trazendo o texto de Pedro, na segunda epístola, no capítulo de número 2, verso de número 1. Olha só o que Pedro chega a dizer sobre, pastor Elias, se o salvo pode ou não perder a salvação, Alec. Se o justo pode ou não decair da fé. Olha só o que Pedro diz. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Você que está me assistindo agora, com a sua Bíblia aberta, com a sua revista da Escola Dominical, anote essa referência e circule na sua Bíblia aí a palavra resgatou. Esses falsos profetas aqui, esses apóstatas, a bem da verdade, Wallach, eles foram resgatados pelo Senhor, pastor Elias. Eles eram salvos, eles conheceram a verdade do Evangelho, eles foram iluminados pelo Espírito Santo,
conforme está escrito lá em Hebreus capítulo 6. Mas aqui está muito bem descrito que eles decaíram da fé, apostataram da fé e, portanto, perderam a salvação. E aqui nós temos a ideia trazida pelo pastor Ezequiel Soares de perda da salvação temporária e perda da salvação permanente. Demais disso, olha os versículos de número 20 e o versículo de número 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Esses homens aqui, eles conheceram o Evangelho, eles estavam salvos. Com eles aconteceu o que se diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. Nós estamos aqui, caros evangelista Wallace, pastor Elias França, nesse segundo tópico, discutindo a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Meu amado irmão, professor de escola dominical, pastor da nossa igreja e demais igrejas, ou mesmo irmãos reformados que querem conhecer a nossa soteriologia, eu quero recomendar a vocês. Este aqui é um mega livraço, é um super livro para você iniciar os estudos da doutrina da salvação pela perspectiva, pelo viés arminiano. Arminianismo, a mecânica da salvação, uma abordagem histórica, bíblica e teológica da doutrina da salvação por Jacó Armínio. Muito bem, meus amados, nós iremos para mais um breve intervalo. O programa está abençoador, está maravilhoso. Nós estamos aqui aprendendo muito com os nossos comentaristas e eu tenho certeza que você também aí está aprendendo e continuará, porque daqui a pouquinho nós voltaremos para o terceiro e último bloco. Não saia daí. Olá, meus queridos, nós já estamos de volta com o terceiro e último bloco deste programa tão abençoado. Nós estamos estudando hoje a lição de número 7. A responsabilidade, ela é individual. E agora nós iremos estudar o terceiro tópico sobre a reação de Israel. Antes de chamar os slides, pedir aí o nosso amigo Albert Júnior que coloque os slides na tela, eu quero convidar você a visitar a livraria CPAD, a livraria cristã CPAD. Ela está ali na Avenida Transamazônica, ao lado do Templo da Cidade Nova. Nós estamos ali esperando pela sua visita. Nós disponibilizamos um estoque abençoador de Bíblias, Bíblias de estudo, livros teológicos, teologias sistemáticas, comentários bíblicos. Passe por lá, seja muito abençoado também. Por nós queremos lembrar a todos os coordenadores de escola bíblica dominical, nossos pastores congregacionais, e nós já estamos recebendo os pedidos para as lições do primeiro trimestre de 2023. Sim, nós somos distribuidores autorizados da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, e nós estamos aqui já anunciando que nós iremos estudar no primeiro trimestre do ano vindouro sobre avivamento. As lições, elas já estão em fase de pedidos e nós já estamos recebendo, tá bom? Nos procure, nós estaremos à disposição para melhor atendê-los. Em nome de Jesus, Deus abençoe você, a sua congregação e todos os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Albert Júnior, por gentileza, coloque aí na tela
os slides do terceiro tópico da lição que nós estamos estudando, sobre a reação de Israel. Nós vamos analisar três subtópicos, aliás. O primeiro, uma pergunta retórica. Iremos aprender aqui com os nossos comentaristas o que é uma pergunta retórica, qual é a utilidade de uma pergunta retórica. Segundo subtópico, sobre a justiça de Deus. E o terceiro subtópico, sobre o arrependimento. Muito bem. Eu começo aqui com o evangelista Wallach França. Wallach, o que seria uma pergunta retórica? Qual é a função basicamente dela? Pastor Epaminondas, a pergunta retórica, ela é muito utilizada, na verdade, a linguagem retórica ela é muito utilizada no aspecto teatral. Ela é muito utilizada quando você quer dar ênfase, quando você quer chamar a atenção para algo de forma bem motivada. E quando o autor traz nesse subtópico essas perguntas retóricas de Deus para a civilização, para os exilados na Babilônia, ele está querendo chamar a atenção não só do profeta, mas também de todos os seus ouvintes. E Deus ele começa num questionamento. Logo no versículo 25, ele diz assim: não é o meu caminho direito? É uma pergunta que tem ênfase, que chama atenção. Mas lá na frente, no versículo 29, ele vai perguntar novamente: o caminho do Senhor não é justo? Ou seja, aquilo ali para chamar a atenção, para quebrar aquele paradigma, logo que nós lemos no primeiro tópico, de que tinha uma assertiva, um provérbio popular que dizia que os filhos pagavam pelo pecado dos pais. E Deus está demonstrando aqui que seu caminho é justo. E que justiça seria essa se os filhos pagassem pelo pecado dos pais? Mas aquela civilização, ela pregava, e nós estávamos discutindo aqui em off, se realmente eles criam naquela possibilidade de estarem sendo julgados pelos pecados dos pais. E nós utilizamos um termo que nós utilizamos no nosso dia a dia, nós estávamos dizendo aqui, olha, na verdade eles sabiam. O que eles estavam utilizando era de um verdadeiro estelionato na tentativa de enganar a Deus, terceirizando a sua própria culpa. Então não há dúvida de que aqueles exilados, eles sabiam que eles estavam sendo julgados, mas por conta das suas próprias ações. Não do passado de seus pais, mas da iminência de seus pecados, da atualidade dos seus pecados. E logo no subtópico de número 2, que complementa o 1, trata sobre a sua justiça. E nós já estamos estudando aqui diariamente, nos nossos encontros, acerca dessa capacidade de Deus julgar não só o ser humano, mas de julgar as nações de forma coletiva. Então, quando nós estudamos do ponto de vista aqui da administração de Deus para com a humanidade, nós analisamos de um julgamento coletivo, pastor Epaminondas, julgamento da nação de Israel. E nós comentávamos aqui sobre isso. E o julgamento de Deus, ele é diário. Quando chove para mim injusto, chove também para o injusto. Quando faz sol para o injusto, faz sol também para o justo. O justo semeia no mesmo solo do injusto. E isso se trata de uma justiça retributiva. E isso também, pastor Epaminondas, está muito bem claro nesse versículo que o pastor Elias leu no bloco anterior, mas eu farei questão de fazer uma leitura mais complementada, mais completa. O apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos, no capítulo 2, no verso 5, mais à frente, ele diz assim: mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo a ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Esses versículos lidos, eles não tratam de outra coisa a não ser acerca da justiça retributiva de Deus. E ele é esse justo juiz que, por direito, tem todo o dever, e aí é um direito-dever, de julgar a sua humanidade, de julgar o homem, à luz de quê? Dessa justiça retributiva. Perfeito. Agora, pastor Elias, nós aprendemos pelas Escrituras que Deus é um Deus justo e misericordioso. E o Wallach trabalhou muito bem a questão da justiça retributiva de Deus, que nós estamos aqui trazendo da discussão da aula passada, não é, Wallach? No programa passado, na lição anterior, nós trabalhamos bastante aqui a ideia
de que Deus ele retribui a sua justiça, que é um dos atributos de Deus, a sua justiça. Na medida que o homem ele se comporta conforme os princípios estabelecidos na palavra de Deus para que o homem viva, Deus retribui com bênçãos. Deuteronômio, capítulo de número 28, lá nós temos muito bem claro esta justiça retributiva de Deus. Por outro lado, na medida que o homem se distancia do Senhor, vive a vida de forma impenitente, afrontando a palavra de Deus, rebelde à vontade do Senhor e como um verdadeiro pecador contumaz, Deus, ele também retribui com punição, com castigo. E aí, pastor Elias, Deus, ele é misericordioso, Deus é amoroso, e antes da justiça retributiva de Deus por meio de juízo, Deus, ele espera o homem com longanimidade, né? Deus, ele deseja que o homem se arrependa, porque o profeta disse no versículo de número 30, né, do capítulo 18, aliás, 32, porque não tenho prazer na morte de ninguém. Deus quer que o homem se arrependa, e esse é o terceiro e último subtópico, né, desta lição. Exatamente, pastor Epaminondas, o senhor está falando, ou tratando sobre o aspecto inicial da manifestação do homem, quando ele responde positivamente ao chamado do Senhor, ou seja, ele manifesta o arrependimento. E o arrependimento aqui não se trata de um remorso, não se trata de uma mera emoção, se trata de um propósito de mudança de conduta. Tanto que em Mateus, capítulo de número 3, em Atos, capítulo de número 3, também em Atos, capítulo de número 17, respectivamente, nesses capítulos, nós vemos três figuras importantíssimas no contexto neotestamentário que pregam sobre o arrependimento. Nós vemos João Batista, que prega em Mateus capítulo 3, versículo 2, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. E em Atos capítulo de número 3, versículo de número 19, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados ou cancelados os vossos pecados, e assim venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Em Atos ainda, capítulo 17, versículo de número 30, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Se há uma coisa que move o coração de Deus a título de verdade, para que o Senhor também reaja positivamente a esse indivíduo, é o arrependimento. E o arrependimento verdadeiro, ele provém da palavra grega metanoel, que significa fazer meia volta, mudar de direção para o sentido ao qual ele estava caminhando. Então, o que o Senhor quer da nossa parte, verdadeiramente, é o arrependimento. E o Senhor está olhando aqui, e aliás, oportunando o homem para migrar para esse caminho do arrependimento, como o Senhor já falou aqui. Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus ele dá um tempo suficiente para que todo homem, por mais vil que seja, por mais pecador que seja, ele tenha a oportunidade de fazer diferente e ter um destino traçado pelo próprio Deus em função das consequências das suas próprias decisões, a decisão baseada no arrependimento. Perfeito. Nós podemos concluir, portanto, esta lição chamando a atenção de todos aqueles que nos assistem agora para lhe dizer que todos nós somos responsáveis diante de Deus, todos nós prestaremos contas diante do Senhor. Nós aqui, você que me assiste, é responsável pelas suas atitudes. E você já parou para pensar nisso? Que as suas ações, elas terão consequências aqui na terra e, por fim, na eternidade? Pare e pense no caminho que você está trilhando. Pare e pense debaixo de qual filosofia de vida você está vivendo,
ou com qual ideologia você está se comportando. Porque nós temos responsabilidades. E essas responsabilidades, elas são individuais. Na lição anterior, não é, Wallach? Nós estudamos, aprendemos aqui que a fé de Noé, a fé de Jó e a fé de Daniel eram suficientes para salvá-los. E não havia ali um compartilhamento de fé, não é verdade? E aqui nós podemos concluir que cada um de nós também temos a nossa responsabilidade. O senhor bem explicou sobre isso. O senhor disse assim que a fé ela não é hereditária. Nós complementamos hoje. A fé não é hereditária. A maldição não é hereditária. A salvação também não é hereditária. Muito bem, perfeito. Nós vamos concluir esse programa com a sua finalização. É dizer aquilo, pastor Epaminondas, que está em Hebreus, capítulo de número 2, altura do versículo de número 3, começando no versículo de número 1, nós que estamos no caminho da graça, nós que estamos agarrados com essa firmeza de verdade, o texto não diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O versículo de número 3 diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, nos apegarmos para nunca sairmos do caminho da verdade. Pastor Epaminondas, só um último comentário. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, ele diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E muitas vezes a gente faz uma análise desse versículo de forma isolada. Mas o apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo no capítulo 10, ele estava se referindo a 23 mil pessoas que caíram no deserto, se referindo a uma passagem escrita em Números capítulo 25. Em Números capítulo 25, a palavra de Deus diz que esses 23 mil, eles passaram a idolatrar outros deuses como Baal. E veio uma peste, e eles caíram. E a morte deles foi física, mas também uma morte espiritual. Foi a segunda morte. Perfeito. Portanto, nós aprendemos nesta lição de hoje sobre a responsabilidade. Ela é individual e nós poderemos concluir trazendo à baila, trazendo aqui a nossa discussão final. Os pecados de Davi tiveram consequências pessoais, familiares e para a nação, inclusive. Moisés, o grande legislador de Israel, o maior líder de Israel, ele, próximo de concluir a sua missão ali no deserto, ele pecou contra Deus e, como consequência, ele não entrou na terra prometida. Mas nós podemos ver também que, como consequência de uma vida de fé, de obediência, tantos homens, inúmeras mulheres nas Escrituras foram abençoados pelo Senhor. Assim, reflita sobre a sua responsabilidade. Reflita sobre as suas ações. Elas terão consequências imediatas aqui na terra e, por fim, na eternidade. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu convido você para o próximo programa, na próxima semana. Nós iremos estudar a lição de número 8, pastores infiéis e o bom pastor. Nós iremos aqui trabalhar uma lição muito importante, sobretudo na atualidade. E eu convido você a, na próxima semana, estar conosco acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você, continue na programação da TV Kairos, canal 7.1, e você continuará sendo abençoado em nome do Senhor Jesus. Iremos finalizar pedindo ao evangelista Wallach que nos despeça em oração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essas ministrações hoje aqui reveladas, Senhor, que nós cremos que foi do céu. Pai, continua abençoando os nossos professores, coordenadores das nossas escolas bíblicas em Marabá. Também aqueles que nos assistem, Senhor, esses amigos do Evangelho que nos acompanham no dia a dia. Nós te pedimos ser sobre nós, ser sobre toda essa equipe que faz esta brilhante programação.
Nós te pedimos tudo isso, Pai, por fé nós já te agradecemos, em nome de Jesus.